Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje vai ser um tema maravilhoso, que é os impactos da pecuária na da pecuária. Gente, desculpa, deu branco. Os impactos da pecuária no meio ambiente, com o engenheiro ambiental, óbvio. E sem espera, sem choro nem vela. Adorei. Aguardando a gente. Entrei. Tudo bem? Olá, gente. Tudo bem? Ai, que cacheada linda, maravilhosa. A E eu gente tenho tenta. Tem tanta pergunta legal para te fazer. Eu queria começar falando assim que um dos estudos que eu fiz para te fazer as perguntas da live foi daquele filme Cowspiracy. É, Amo. ele é um pouco antigo, né? Então eu imagino que os dados devam já estar um pouco desatualizados. Mas uma coisa que eu estava pensando era que é muito engraçado quando você vê é, as pessoas assim famosas, artistas, políticos, pessoas que têm muito seguidor, muita Muito gente, alcance, né? é muito alcance, muita gente que ouve eles. Essas pessoas, elas, eu acho lindo, né? Que elas falam sobre meio ambiente, elas falam, ai, porque o ambiente, porque a Amazônia, estamos estourando a Amazônia. E aí, quando a pessoa fala isso, ah, é legal. Então agora ele vai falar sobre a pecuária, né? Sobre a agricultura animal, que você falou que é um termo que não se deve usar, mas é porque no Cowspiracy ele usa agricultura animal, acho que foi daí que eu tirei. E eu falo, ai, que legal, então, agora que esse artista tá com a gente, tá falando, né, do meio ambiente, da Amazônia, ele vai falar da pecuária. Nada, menina, uma agropop. Nada. Nenhum Exatamente, exatamente. banhos de 20 minutos, mas não fala da vaca. Cara, justamente isso que me incomodou lá atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu ficava indignada, né? Que a gente ficava vendo campanha de meio ambiente, dia do meio ambiente, tomem banhos mais curtos, e não sei o quê. E aí eu lembro que eu fiz um trabalho para a escola sobre o dia do meio ambiente, aí eu vi que um quilo de carne consome, no mínimo, assim, 15 mil litros de água. Eu falei, cara, meu banho gasta muito menos do que isso. É só não fazer um churrasco que eu tô economizando, sei lá, 30, 40 mil litros d'água. Sabe? Por que ninguém fala disso, né? E esse documentário mostra justamente, eu acho que ele é um excelente ponto de partida para a gente entender, né, os impactos, né, justamente da. Porque eu acho que esse termo agricultura animal que ele usa no filme é que acho que ele quer dizer a parte da agricultura que é voltada para subsidiar a pecuária. Aí eu acho que em português a gente não usa muito, eu acho que em inglês ele faz mais sentido e no filme eles acabam traduzindo. Mas a gente aqui meio que aborda o amplo da agropecuária, né? Que Sim. aborda tanto a produção de alimentos quanto a produção de animais, né, para o consumo e tal. E uma coisa que você falou do banho, o que ele dá do dado que ele dá no filme é que um hambúrguer equivale a 2 meses de banho. Exatamente, exatamente. Eu É lembro, bizarro, né, como é que isso é ocultado, né, da gente. sabe? É assustador, assim, fico bem assustada, na verdade, com isso, porque mostra o quanto a gente está sendo manipulado num nível, assim, né, que a gente leva a crer pô, é só eu, enfim, tomar um banhozinho rápido que eu fiz a minha parte, né, que cômodo isso. E Sabe? não é por aí, né. Sei que não, tudo bem, você separou seu lixo, mas você sabe o que está acontecendo por causa da agricultura animal nos oceanos? Da agricultura animal. Agora eu vi Cowspiracy na cabeça. Você sabe o que está acontecendo nos oceanos por causa da carninha que você come? Enfim, Uhum. hoje eu tô brava. Não, brincadeira. Mas é pra ficar indignado mesmo. Isso tem que incomodar, né? Se não incomodar, não tá certo. A gente acha que tá tudo E tranquilo, aí tá faltando informação aí. você fala para as pessoas, você conversa, fala assim: ah, legal que você tá tomando banho mais curto, mas que tal você repensar o seu consumo de laticínio, o seu consumo de carne, o seu consumo de peixe, enfim, porque isso vai ser muito mais efetivo para a causa que você está tentando abraçar, que é a causa ambiental. E Com por certeza. não, vou continuar comendo carne, vou continuar fazendo tudo e tomando banho de 2 segundos. Não faz o menor sentido. Então, vamos começar já nesse assunto água, que eu acho que ele é importante. Vamos. Pode dizer pra gente sobre a pegada hídrica da carne? Eu gosto muito de sempre falar da questão da pegada hídrica com um termo que a gente até foi uma das perguntas que a gente recebeu, né? Que é a questão da água virtual, né? Então, assim, isso se aplica. A água virtual tem relação com a questão da exportação, né? Mas já eu vou chegar na água virtual. A pegada hídrica, né? Quando a gente analisa qualquer, seja um computador, seja um celular, ou seja um alimento, é tendo assim análise de todo o processo produtivo daquele item, né? Seja da carne, enfim, e quanta água foi necessária para aquela produção.
Então não é só a água que o boi bebe, é também a água que foi gasta para a produção da ração, é a água que foi gasta para a lavagem dos pátios onde foi feita, enfim, a partir do corte, né? Enfim, da lavagem da carne, enfim, todo o processo produtivo consome água. O maquinário, os funcionários consomem água. Por exemplo, uma coisa que é assustadora quando a gente vê imagens, né, dessas investigações de diversos ONGs e tal, que é aquela carne, enfim, sangrando ali, secando, né, escorrendo sangue para poder ser, enfim, terminar o processo de corte e processamento, né, para chegar aos supermercados. Aquilo ali consome água, a lavagem de todos os equipamentos, enfim, é muita água consumida. Porque a gente também tem que lembrar que nem toda ração, nem todo alimento que o animal consome vira carne, né? Se converte 100% em carne. Então a gente tem uma perda energética ali, porque o animal anda, ele respira, ele faz a sua digestão, ele tem o seu gasto energético que, enfim, tem até um dado que a gente precisa, às vezes, de 30 vezes mais calorias para produzir uma carne. Então a gente precisa de 30 vezes mais ração em termos calóricos, né, em calorias, para produzir uma carne. Então a gente tem uma perda energética muito grande, né, que é aquele famoso as cadeias tróficas de alimentação que a gente tem, que a gente vai perdendo energia. Isso vai sendo consumido. Então a água é a mesma coisa. Então cada etapa, né, da vida do animal consome água. Então pensa toda a vida daquele animal, além de beber água, tem toda a ração e o próprio pasto, né, do solo que cresceu ali, ele consumiu água de alguma forma. Então a pegada hídrica é por aí, né? Então é mais ou menos o número médio assim, no mundo, depende da região, mas é 15 mil, 17 mil litros d'água por quilo de carne. Então, e o banho é papo de, sei lá, 300 litros, um banho de 5 minutos. Eu não sei É bem desproporcional, né? mil litros de água. Não sei. E aí a outra É questão surreal. é, é Sobre muito a água virtual que eu não comentei, água só virtual. para de aproveitar que eu estou falando disso, água Tá? virtual é um conceito que a gente tem quando a gente pensa na exportação, né? Então, quando você é água que não está embutida ali no preço do produto, não é que tem 15 mil litros de água num quilo de carne, não é que ali que tem, né? É no processo todo. Então, quando o Brasil se configura como um dos grandes exportadores de carne no mundo, né? Ou da própria soja, que também serve, no fim das contas, para a produção de ração animal fora daqui, né? Da China principalmente, a gente tem o consumo desses 15 mil litros d'água ficou aqui. Essa água saiu daqui, do nosso território brasileiro. Então, sai das nossas bacias hidrográficas, né, de uma água que poderia estar, enfim, sendo usada para outras coisas, e ela foi, enfim, não é que perdida, né, mas ela foi gasta nessa essa água doce que poderia estar sendo usada para a produção de qualquer outra. Cada quilinho, né, foi para fora. Né, a gente que vai herdar o custo, né, dessa falta dessa água, né? O Brasil que vai lidar com isso, você não está no preço da carne importada. Então, tem toda essa problemática que a água virtual, né, que o Brasil é um dos maiores exportadores de água virtual do mundo, né? E a gente está deixando de ter água aqui para vender os produtos lá fora, e isso é assustador. É Uma coisa bem grave. agora que veio de Cowspiracy é que ele fala muito sobre as fezes que o gado produz. Então, essas fezes eu imagino que não seja uma coisinha limpinha, né? Ele não caga uma graminha. E essas fezes também contribuem para sujar a água, eu imagino. Perfeitamente. Tem várias. Dentro de todo o ciclo da carne, tem vários problemas em relação à água, né? Tem esse das fezes, que, assim, quando a gente tem a produção extensiva, que é a maioria aqui no Brasil, a gente não vê, né? A gente não vê as fezes dos animais, né? Ele acaba ficando, enfim, distribuído no pasto e a gente tem aqui no Brasil uma produtividade muito baixa. A gente tem muitos hectares para poucos animais, né? Então a gente vê que a gente não enxerga esse problema, entendeu? No Brasil a gente não vê esse problema da geração de fezes, mas os animais produzem, se não me engano, um número é 18 vezes mais do que a gente. Então, eu acho, até tenho esse número aqui, mas é basicamente isso, que eu tô com esse livro até, ele é da SPB, então, que acho que tem disponível. Eu amo esse guiazinho aqui, eu sempre carrego ele comigo, porque ele tem vários dados. Ele é um pouquinho antigo, mas ele ainda ele é muito, é, enfim, ele compila vários dados, né? Então a gente tem essa questão das fezes, ela é mais visível quando a gente tem a produção intensiva, né? Que os animais ficam confinados em grandes celeiros. Então aí acontece a questão dos efluentes líquidos, né, da produção pecuária, que assim como a gente tem o esgoto doméstico, né? Também, se você tem os animais confinados, você tem ali que fazer a lavagem do piso e tudo mais. Então você tem um efluente como se fosse um esgoto que tem uma carga orgânica
absurda. E como é que é o tratamento disso? Será que realmente trata? A gente não tem estação de tratamento de esgoto pra gente, imagina para tanto boi, para tanta vaca, né? Então, é um grande problema esse consumo de água nesse aspecto, porque gera esses efluentes líquidos, né? Esses dias teve uma grande denúncia, assim, de uma dessas grandes produtoras de carne que estava jogando lixo dos animais, enfim, imagino que seja o excremento deles, enfim, num rio, diretamente. Tipo, você estava vendo o cocô saindo pro rio, enfim. Teve uma denúncia grande esses dias, se vocês quiserem procurar. Enfim, Não, isso aí é uma carga orgânica absurda, né? A gente às vezes tem esse lançamento nos corpos hídricos e a gente leva a famosa eutrofização, né? Que é a aniquilação de qualquer forma de vida, né? Mata os peixes porque consome muito oxigênio. Enfim, isso é um processo, uma cadeia uma sequência de problemas, assim, que, cara, é, é muito, muito prejudicial mesmo. mas você falou da famosa não sei o quê. Eu não sei o que que é isso. Pra mim não é famoso. Eutrofização. Eutrofização é um processo que a gente tem quando a gente lança muita carga orgânica num corpo d'água, né? E aí a gente, enfim, por ter aquela disponibilidade alta de nutrientes ali, os micro-organismos se multiplicam de uma forma muito acelerada e acaba consumindo o oxigênio que seria para os peixes, para os outros níveis tróficos, e eles acabam morrendo ali porque as bactérias se multiplicaram muito rápido, né? Elas são muito mais rápidas em se multiplicar do que um peixe. Então elas acabam ganhando ali a competição, consumindo todo o oxigênio, e os peixes, todos os outros animaizinhos ali não conseguem conviver. E aí a gente tem a morte, né, de toda outra forma de vida que não seja algas que fazem processos sem oxigênio e a gente, enfim, estabiliza ali num ambiente meio morto mesmo. Então é Um bem bicho, ruim. todo o ambiente é absolutamente inóspito. Não vai ter um negocinho para o peixinho comer. Mata todo Para mundo. você tratar aquilo ali, recuperar aquilo ali é um trabalho que a gente tem que ter que não faz sentido, né? Só a gente não lançar toda essa Eu carga dessa forma. não entendo por que que as pessoas não falam com seriedade sobre esse assunto. Colocam esse assunto como se fosse uma É coisa de gente muito sério. louca, gente que não tem nada mais o que fazer. Eu, honestamente, são tantos problemas, como, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, que a gente precisa direcionar esse problema. A Perfeito. É mesmo. digestão de Oi? ruminantes. A digestão de ruminantes está aqui como primeiro tema dos gases de efeito estufa. Sobre isso o que acontece. Os ruminantes, né, eles são parte da digestão deles produz um gás de efeito estufa que é o metano. Ele é 21 vezes mais poluente, né, em termos de efeito estufa do que o gás carbônico. Então, se a gente fosse considerar ter X emissões de CO2, a gente tem 20 vezes mais problema com o metano, que é originário da digestão do boi, da vaca e tudo mais. E a gente, quando compara, assim, até com uma outra pergunta também, né? Já estou aproveitando respondendo as perguntas, que, que a gente tem comparação, quando a gente tem a mesma coisa, quando a gente fala de mudança climática, a gente fala, porque a indústria de transportes, porque a indústria de não sei o quê. Mas aí a gente olha, quando você olha os gráficos, inclusive eu posso até deixar depois aqui digitado para vocês, num painel, enfim, que é uma reunião de várias ONGs, que é o SEEG. Eu agora não lembro o que significa a sigla, mas ele pega os levantamentos do Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, com base nas metodologias do IPCC, né, que é o painel internacional de mudanças climáticas, com relação com a ONU e tudo mais, e ele, enfim, compila de uma forma super tranquila de acessar, é bem fácil de acessar no site deles. Até estava dando uma olhada nesses dados para ver se tinha os mais atualizados, né? Mas ele tem só até 2018. E a gente vê assim, a agropecuária lá em cima e a indústria aqui embaixo. Chega, né, os melhores anos foi o dobro. A agropecuária foi o dobro de emissões do que a indústria no Brasil. Isso no Brasil, né? Tô falando da realidade brasileira. No início dos anos 2000, a gente tem um aumento, assim, que às vezes 6 vezes mais de emissão de gás de efeito estufa no setor agropecuário e também de mudança do uso do solo, que é até meio que adiantando um tema, porque a gente meio que vê junto, né? A gente não tem como dissociar a mudança do uso do solo, que é majoritariamente para a expansão da fronteira agrícola no Brasil, da produção agropecuária. Enfim, então é muito também hipocrisia. Da mesma questão do banho, né? Que ficam falando que é só tomar um banho rápido, que tá tranquilo. É a mesma coisa que a gente só quer taxar a indústria de transportes, a gente só quer reclamar da indústria que não põe filtro para controlar a emissão nas suas chaminés, mas a gente não quer mudar o modo como a gente se alimenta. Então, também é outra bizarrice, né? A gente vê os gráficos, é sempre a pecuária, agropecuária, né?
na frente, a segunda, a terceira é transporte e indústria no geral, mas a gente só olha para a indústria, né? Então, cadê Mas a crítica, né? no Cowspiracy, ele diz que a criação de gado produz mais gases de efeito estufa que a emissão de todos os meios de transporte combinados. Assim, tipo, pensa avião, trem, navio, carro, qualquer coisa, você junta tudo isso e ainda não dá metade da pecuária. Uma vaca e um avião em um ano produzem mais ou menos a mesma quantidade de gases de efeito estufa. Uma vaca? Tipo, é, por Uma causa dessa vaca. questão do metano, uma vaca. E a gente tem no Brasil mais vaca do que gente, né? A gente Então, no Brasil cara, mais é vaca uma do associação de. que. Vocês sabiam disso? A gente tem no Brasil mais vaca do que gente. Bom, É surreal. Isso é muito aí, escondido, né? sabe? Eu acho isso do arco da velha. Ter mais vaca do que gente no Brasil, honestamente. Eu acho que. Mas aí voltando para questão, quer dizer, voltando não, indo para a questão do solo também, que é muito importante. É uma coisa que ele fala muito no Cowspiracy, que você até comentou que você queria falar, a questão do desmatamento e da destruição das florestas nativas. Isso no Brasil é ainda mais sensível, né? Porque a gente tem, enfim, uma biodiversidade natural que cara, é única no planeta, né? Até esses dias eu estava assistindo de novo um documentário chamado Sertão Velho Cerrado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas tem na Netflix, que é um documentário que, enfim, aborda toda a questão do cerrado e ele mostra assim o quanto o cerrado está perdendo espaço para a agropecuária. E principalmente para a produção de soja, que é para exportação, que não é para ficar aqui, é uma soja que vai ser vendida para alimentar animais em outros lugares do mundo. Então a gente está tendo uma destruição de um bioma riquíssimo, né, dos mais biodiversos do planeta, se não me engano, no Brasil, acho que ele não sei se ele é o mais biodiverso, eu sempre confundo esses rankings. Mas, enfim, de qualquer forma, ainda que não fosse, né, que tivesse uma espécie, já seria é, errado a gente perder isso. Então a gente está tendo, assim, no documentário ele até mostra os gráficos do avanço, né, da fronteira agrícola dentro do Cerrado, e é bizarro o quanto isso está consumindo, né, esse bioma, e a gente está perdendo, né, a gente tem espécies ali que levam 50, 80 anos para se desenvolverem plenamente, a gente rapidinho, o cara vem com 2 caminhões e uma corrente e arrasta uma área de floresta gigantesca para plantar soja. Então, assim como na Amazônia, né? Outra hipocrisia que a gente vive ressaltando aqui é que o povo fica falando de salvar a Amazônia, né? Mas por baixo, 90% do desmatamento na Amazônia é para subsidiar a pecuária, né? Seja para abrir pastagem ou para plantação de, enfim, ração, né? Milho, soja, etc. Então, como que a gente quer defender a Amazônia, né? Se a gente não quer repensar a nossa alimentação? E é o Rio de Janeiro e o Sudeste que são os maiores consumidores de carne no Brasil e é a gente que está desmatando, né? Então, o Sudeste tem que olhar, a gente tem que ter responsabilidade, né, com relação à Amazônia e com o Cerrado também, para a gente, cara, pensar o que a gente está comendo, né? E rever toda essa nossa base, né, de consumo para a gente realmente salvar a Amazônia, salvar o Cerrado, salvar o Pantanal, porque, cara, é o que a gente tem, né? E são as É, nossas. O Cerrado, inclusive nesse documentário, ele é a nossa principal distribuidora de água, né? O Cerrado, ele, como ele está na região mais alta do Brasil, ele que recebe uma grande água que distribui tanto para a Amazônia, aqui para o Sudeste, e que vai distribuindo água para o país inteiro. Então, se a gente quer ter segurança hídrica, a gente tem que preservar o cerrado. Para preservar a Amazônia, a gente precisa preservar o cerrado. Para preservar o Sudeste, o Sul do Brasil, o Pampa, tudo mais, a gente precisa preservar o cerrado. Então, né? Isso tudo tem que ser. É tudo linkado, né? A destruição das florestas nativas com a produção de água, a segurança hídrica. Tudo precisa andar junto, né? dentro do Cowspiracy, ele até fala que esse dado é de 2009, né? Porque o filme é de 2009. Mas eu imagino que ele ou seja muito real ou piorou, né? Porque ele fala que 100 espécies de animais, plantas e insetos são perdidos por dia. Por dia. Por conta do desmatamento. Tipo assim, espécies que a gente poderia nem conhecer. A gente pode ter uma cura sinistra para alguma doença bizarra que está lá no cerrado, numa plantinha pequenininha, mas se 100 espécies são perdidas por dia, a gente nunca vai saber. Porque, quer dizer, o remédio ele vem de onde? Ele não sai do nada, entendeu? Ele tem um princípio ativo, esse princípio ativo é uma química ali da natureza. A gente não inventa nada, a gente pega do que a gente já tem. Enfim, então se a gente tá. Quer dizer, eu posso estar. Exatamente. Você me corrija.
A especialista é ela, tá, gente? Eu só tô dando a minha opinião, do que eu tô vendo. Mas, enfim, se você sabe que você pode ter uma planta ali que pode, enfim, ser incrível, pode ser um remédio para alguma coisa, a gente acabou com essa planta. Ela não existe mais. Esquece, acabou, tá lá, morreu, a gente matou. Enfim, eu acho isso muito surreal, assim, muito. Que as pessoas simplesmente vamos tomar banho de 2 segundos. E aí, uma coisa que. Ah, tá, não estamos no solo ainda. A compactação do solo. A gente precisa falar da compactação. Eu fiz veterinária há um tempo. Então, eu lembro muito de falar sobre isso, assim, sobre o metano e sobre a compactação do solo. Mas era de outro viés, né? Porque o povo da veterinária tem outras questões. Sobre a questão da compactação do solo também está bem relacionada enfim, como é que eu vou dizer, o desenvolvimento, né, da vegetação e da recarga dos aquíferos. Porque se você tem um solo muito compactado, a água não consegue infiltrar. E se você não tem vegetação por cima, ainda que o solo seja fofo e não tenha vegetação, a água, enfim, ela lava aquele solo. Então a gente tem até aqueles velhos ciclos hidrológicos que a gente vê na escola, né, o ciclo da água. A gente tem a principal função da vegetação função, né? Um dos papéis da vegetação na questão da segurança hídrica, né, e da produção de água no Brasil e em qualquer lugar no mundo é as raízes que levam, né, que conduzem a água para os aquíferos, que são, enfim, a nossa fonte de água doce para a gente beber e tudo mais. Então, se a gente, além de tirar a vegetação, ainda coloca gado por cima, a gente vai ter todos os animais pisoteando o solo e compactando. E isso impede que a água infiltre e recarregue os rios que são alimentados pelos aquíferos, né? Então, a gente, além de tirar a floresta, que já é errado por si só, a gente ainda põe boi em cima para pisotear aquilo ali e levar à baixa recarga dos aquíferos. E além disso, essa questão da retirada da vegetação, ainda que você tenha uma baixa compactação, né, já que a produtividade no Brasil é muito baixa, você tem o que a gente chama o carregamento, né, desse solo para os rios. Então, a gente tem regiões, por exemplo, tem até, eu acho que, se não me engano, é fácil de encontrar no YouTube, se não me engano, o nome do rio é Taquari, que fica ali na região do Mato Grosso do Sul, que é um caso emblemático do problema da pecuária com relação à compactação do solo e à erosão também. O que acontece? Nessa região desse rio, na parte alta, é um rio bem, bem extenso, e na parte alta desse rio tem uma extensa, enfim, área de produção pecuária. Então, os animais, por muito tempo ali, pisoteando, 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 aqueles rios foram ficando cheios de terra, né? O solo foi todo sendo levado para os rios. E aí, toda essa terra, né, foi sendo depositada ao longo do rio. E o rio meio que perdeu a calha dele. Ele foi ficando meio que raso. E aí, isso agora, o rio está extravasando e está invadindo as propriedades das pessoas. Onde antes tinha um rio, ele ficou mais raso e a água está extravasando. E está prejudicando a própria pecuária das regiões do meio do trecho do rio. Então, isso é um exemplo no Brasil, né, das regiões que mais produzem carne no Brasil, né, que é ali no Centro-Oeste, que está vendo ali nitidamente um grande problema ambiental causado pela pecuária, né, mas a gente não faz nada, né? A gente quer, enfim, fingir que isso não existe, não enxerga que se você tem ali no topo do rio esse pisoteamento e essa erosão toda do solo que leva toda a terra para ser carregada ao longo do rio, isso vai sendo depositado, né, ao longo do rio e vai modificando ali a dinâmica, né, do curso natural do rio, que prejudica a gente mesmo, sabe? Então, tem casos e casos como esse, e é bem sério, assim, é bem sério. E a questão. Ah, você falou, né, da alteração das características naturais por conta, né, do solo danificado pelo gado. E também Gente, pela própria produção dessas culturas, né, como a soja, o milho, que são monoculturas, enfim, de áreas extensíssimas, que o que acontece é que muitas vezes, né, dependendo das características do solo daquela propriedade, o produtor precisa fazer uma correção para adequar o solo à produção que ele quer. Travou aqui para mim, vocês estão me ouvindo bem? eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Ah, tá. É que tinha ficado carregando assim. Mas então, muitas vezes, para um produtor, né, poder, enfim, implementar a sua lavoura ali, ele precisa modificar, né, alterar algumas características do solo, seja fazendo fertilização, seja corrigindo o pH, algumas coisas assim. E isso, vamos supor que a gente tinha uma região de floresta nativa, o cara desmatou e aí ele vai implementar a soja. Aquele solo era um solo adequado para aquele bioma. Então, quando
quando ele vem, arranca a floresta, corrige o solo para ser adequado para, sei lá, o milho ou para soja, ou o que seja, ele alterou ali aquele solo que antes era o solo perfeito ali para aquele tipo de vegetação natural. E aí, enfim, mesmo que você tire a soja, a gente vai precisar voltar e reconfigurar aquele solo para poder regenerar aquela floresta. Então tem todo um trabalho de recuperação dessa área degradada, né, enfim, seja pela pecuária, seja pelas próprias monoculturas, que vão, enfim, alterar, né, o que seria natural aquela vegetação natural, né, nativa daquela região vai ter que se esforçar muito e a gente vai ter que ajudar se a gente quiser recuperar de volta toda essa área que foi convertida para agricultura, né, monocultura especificamente. Talvez muitas pessoas saibam, mas talvez tenha gente que não sabe. Você pode explicar o que é monocultura? A monocultura é aquela famosa imagem da produção de milho, assim, que você vê até o final do horizonte, assim, só uma mesma planta, né, vamos dizer assim, só soja, ou só milho e tudo mais. O que a gente considera, né, a gente chama vulgarmente de desertos verdes, né, que às vezes, pô, bonitinho, um tapetinho, né, aquela produção toda ali, homogênea. Só que a natureza não é homogênea, né? Vai num parque nacional, vai numa floresta nativa na Mata Atlântica, na Amazônia, não é um tapetinho verde, né? Você tem uma biodiversidade que é o que faz a natureza ser tão maravilhosa, né? Então, a gente considerar a monocultura é realmente uma burrice, é ir contra o que a natureza está fazendo. A natureza, para se manter funcionando, ela, enfim, tem diversos atores aí, que sejam insetos, sejam animais maiores, sejam as árvores grandes, as árvores mais baixas, as árvores de sol, as árvores de sombra, que combinadas elas fazem a biodiversidade acontecer, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai e quer um tapetinho, né? Tipo, hectares, hectares, hectares de uma coisa só. E claro que a natureza vai atacar, claro que uma praga, enfim, como seja o nome, né? Um inseto que não é desejado, vai ser contra aquilo ali, entendeu? Tem essa dinâmica, né? Até uma coisa que eu queria comentar um pouco sobre essa questão da monocultura. Eu vi um documentário há um tempo atrás, e honestamente eu não lembro o nome, porque eu já vi alguns documentários sobre isso, sobre o desaparecimento das abelhas. E um deles estava linkando a monocultura ao desaparecimento das abelhas, porque elas não conseguem distinguir cor, que é uma coisa que a abelha precisa, né? Ela precisa saber, eu vou polinizar essa aqui, ali, nananã. Então elas ficavam perdidas nesses desertos verdes, elas não sabiam o que fazer, para onde ir. Então já tiveram relatos de corpos de abelhas espalhados em grandes monoculturas, porque elas morriam ali, não tinha biodiversidade, não tinha o que elas precisavam. E o problema do desaparecimento das abelhas, eu não sei se está todo mundo sabendo, enfim, eu descobri há muito tempo atrás por chance, porque eu vi um documentário numa mostra aleatória, mas enfim, as pessoas precisam saber sobre o desaparecimento das abelhas. Eu não sei o quanto é problemático aqui no Brasil, porque eu vi um documentário sobre a situação dos Estados Unidos e do Canadá, mas eu já vi um buzzzinho aqui em relação a isso. Eu até estava vendo uns números, buscando alguns números sobre isso, né, para trazer aqui. Eu vi que uma reportagem de que em janeiro de 2019, né, mais ou menos um ano e meio atrás, um estudo em Santa Catarina relatou uma morte de 50 milhões de abelhas em Santa Catarina. E o estudo, enfim, mapeou e considerou que a principal causa da morte dessas abelhas era um agrotóxico chamado, até anotei aqui, fipronil, que é um dos agrotóxicos desses super perigosos, super tóxicos, banido em vários países, mas que o Brasil ainda acha maneiro usar, né? E esse agrotóxico na região ali é usado principalmente para soja também, e soja de exportação, né? Então, a questão da morte das abelhas é que ela não só é danosa para, enfim, para a própria produção de soja, enfim, das commodities aí que subsidiam a exportação do Brasil, mas também para a nossa própria alimentação. As frutas que a gente come precisam ser polinizadas. O moranguinho que a gente come precisa ser polinizado. A abobrinha precisa ser polinizada. Então, o tomate também. Tudo isso precisa das abelhas. Então, se a gente vem ali, que a monocultura, né, uma coisa que eu não detalhei, é que a monocultura acaba sendo muito dependente dos agrotóxicos, né? Porque para ela conseguir controlar aquela grande área homogênea, ela precisa matar o que não interessa. Ela precisa matar aquela larvinha que tenta ali se alimentar, que porventura está tentando fazer o papel dela, né, ali na natureza. Então, o ser humano precisa, né, ir e tacar veneno. Então, enfim, a monocultura acaba sendo uma burrice, né? Ela acaba sendo uma burrice por essa necessidade de ficar lutando contra. Toda hora ela vai lutando contra. Então, as abelhas, até, não sei, talvez tenha sido o mesmo documentário que eu assisti, que eu lembro, também já tem um tempo,
que muitos, até nos Estados Unidos, está tendo um problemaço com relação a isso, porque eles não estão tendo abelhas, as abelhas têm que morrer, porque, pelo que eu vi, acho que era 50% das abelhas nos Estados Unidos desapareceram. Então, eles estão precisando, às vezes, recorrer a produtores de mel, ou então produtores de abelha de uma forma geral, que levam, enfim, as suas caixas para grandes produções de outra cultura, né? Eles botam no carro aquelas caixas, né, de mel, levam para uma outra lavoura, soltam as abelhas, e às vezes as abelhas não voltam, porque elas morrem com o veneno que está naquela produção. Então, o produtor ali que levou as abelhas, que é o trabalho dele, foi contratado para levar as abelhas, para polinizar uma certa cultura, enfim, que precisava disso. E as abelhas às vezes não voltam, elas morrem no meio do caminho, porque elas se perdem, elas morrem com veneno, e aí, enfim, a gente está tendo que lutar contra isso, porque as abelhas já estão sumindo, já tem abelha extinta. Então, é muito sério, porque eu acho que quando a gente, enquanto partindo da premissa vegana, né, se a gente não come mel, a gente também precisa entender que a monocultura, né, também prejudica as abelhas. Não é só o mel que é um erro, né? Enfim, financiar a indústria que é baseada na monocultura é uma estupidez, entendeu? Porque a gente está matando as abelhas, assim, a gente está matando outras espécies, diversas outras espécies, que às vezes não são carismáticas como as abelhas, né? Por conta da monocultura. Então, a gente tem que também bater o pé e fortalecer a produção orgânica dentro da nossa possibilidade, né? Dentro do que for possível para a gente, mas o máximo possível, né? Porque também faz parte, eu acho, que a gente ter essa visão ecológica, né? E não só carismática, né? Como diz, da abelha, que é um símbolo, né? Assim. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, é uma dúvida minha, assim, eu tô vendo muitas pessoas aqui comentando coisas muito pertinentes. Eu nem tô conseguindo acompanhar, gente, mas Ai, estou vendo vários comentários. coisas maravilhosas, assim, super informadas. Então, é uma coisa que é uma dúvida minha. Talvez tenha alguém aí que também não saiba, mas eu acho difícil, porque vocês estão falando tanta coisa. Eu queria que você falasse um pouco para mim, que eu não sei realmente o que que é agroecologia e o que que é permacultura. Eu não sei o que que é. E eu também não pesquisei o que eu queria que você falasse. A permacultura vamos dizer assim, uma forma de dispor, né, as culturas de que eu não tenho certeza se eu estou enganada, mas pelo que eu entendo da permacultura, porque pode ser que eu tenha nuances aí, mas a permacultura tem uma visão circular da produção, são modelos que são circulares e são baseados em conhecimentos ancestrais e toda uma noção mais ecológica da produção de alimentos, né? Porque nem todo sistema de permacultura é necessariamente vegano, porque eu já vi sistemas desses que têm animais também envolvidos, mas ainda assim é uma produção muito mais sustentável, né, desse ponto de vista que ele tem um modelo circular. É fácil encontrar imagens lindíssimas, porque é muito bonita a produção, porque ela considera a associação de espécies, né? Porque, assim como eu falei antes, né, a gente tem espécies que gostam de sol e tem espécies que gostam de sombra. Então, por que a gente vai botar uma aqui e outra aqui? Por que a gente não põe uma embaixo da outra, que a maior faz sombra para que precisa de sombra? Sabe? Então, isso já é uma premissa que está um pouco incluída também na permacultura, mas ela é mais forte nos sistemas agroflorestais, que é ter uma noção mais ecológica, né, da produção de alimentos, justamente considerando os valores do ecossistema da agricultura, né? Que você associa espécies que se ajudam. Então, às vezes, tem uma determinada espécie que não precisa de um determinado nutriente e a outra precisa mais. Então, ela não vai consumir certo nutriente do solo e a que precisa dele vai ficar tranquilo ao lado dela. Então, a gente associa espécies que ficam bem juntas e a gente consegue ter enfim, numa área, a gente tem uma produção de diversos produtos, né? Diversos alimentos, folhas, frutas e tudo mais. E esse ambiente diverso ele é muito rico em termos também da fauna e da flora, né? Não só da parte vegetal, mas também animal que vai viver ali. Então, você tem justamente essa agregação, né, da biodiversidade nesse sistema de produção de alimentos, o que é genial, porque é basicamente fazer o que a natureza faz, né? Mas usando a nosso favor para a produção de alimentos e otimizando, né? Isso sem danificar o solo, sem danificar a absorção da água, né, para os aquíferos. Então assim, só genial, assim, só é perfeito. Amo. E então essa a agrofloresta então seria uma solução seria uma solução ambiental para alimentação pode ser em larga escala? Isso é tipo micro ou é macro?
O que eu entendo é que, assim, até do ponto de vista econômico, é muito mais interessante que a gente tenha modelos que repartam a terra entre as pessoas, né? No Brasil, a gente tem uma das maiores concentrações fundiárias do planeta, né? Então, a gente tem pouquíssimas pessoas sendo donas de áreas enormes do Brasil, né, para a produção de monoculturas que não agregam trabalho, que não empregam pessoas. Então, os sistemas agroflorestais, os sistemas orgânicos, eles embarcam também essas questões sociais do trabalho justo, né, e bem remunerado, em boas condições da pessoa do campo, né, dos homens e das mulheres do campo. Então, também sobre esse ponto de vista social e do trabalho do campo, a gente tem como sistemas que são muito mais justos, né, socialmente e culturalmente também. Então, se a gente convertesse as áreas, né, hoje em dia destinadas a monoculturas para a produção agroflorestal, por exemplo, a gente empregaria muito mais gente no campo e a gente teria um aumento. Isso já é comprovado, já passou do tempo da gente achar que a agricultura familiar, a agricultura orgânica e agroflorestal não tem uma produtividade tão boa. Pelo contrário, né? Porque também você acaba criando sistemas que são mais resistentes, são mais resilientes até as próprias mudanças climáticas. Porque, por exemplo, você pensa sei lá, numa grande plantação de tomates. Você tem ali hectares e hectares de tomate. Você deu o azar, sei lá, de ter uma mutação na larva que você já vinha combatendo há anos com seu agrotóxico, e aquela larva mudou, e agora ela não é mais resistente ao seu agrotóxico. E ela vai destruir a sua plantação toda, entendeu? Numa safra que você estava esperando produzir toneladas e toneladas ali, você perde. Então você tem um sistema que é zero resiliente. Ele é muito frágil. Então qualquer grande chuva, qualquer grande, sei lá, ventania, dependendo do que seja, você vai ter uma perda daquilo ali. Se você tem um sistema que é inteligente, né, baseado na natureza, você acaba criando resiliência, porque as plantas se ajudam. Você tem um biocontrole, vamos dizer assim, dos animaizinhos que vivem ali, das espécies, que dão mais força para a sua produção e ela consegue ser bem mais longeva, vamos dizer assim, e você vai, enfim, numa determinada época do ano você planta tais coisas, na outra você tem outras, e você não precisa, enfim, ficar limpando a terra. Você vai, ela mesma se regenera e ela mesma se retroalimenta ali. Então, tem esse ponto de vista também que é fantástico da agricultura agroflorestal também, que é justamente essa resiliência, né, dos sistemas, e que é bem legal. Super. A gente recebeu aqui uma pergunta que é: quais monoculturas o Brasil mais tem? Pelo que você falou, é soja, né? O milho. Soja, milho são as grandes commodities que a gente tem aqui. Mas a gente também tem isso mais espalhado, né? Porque o que acontece? No Brasil a gente tem, eu não sei os números para você, mas com certeza soja e milho são as do topo, assim, especialmente em exportação, né? Só para a gente também, uma coisa que eu não sei se eu falei antes, mas o que alimenta o Brasil não é a monocultura hipermecanizada, né? Como o da soja ou do milho. O que alimenta a gente é justamente a agricultura familiar. A gente precisa fortalecer esse tipo de produção que é em menor escala, mas ela é mais difusa, vamos dizer assim. Então ela chega mais perto da gente. Se você pressupõe uma região de monocultura, né? Que a monocultura é realmente grande produção, muitos hectares. Se ela está ali, sei lá, ela está no interior de Goiás, para ela chegar aqui no Rio de Janeiro, pensa o transporte. Então, se eu tiver essa produção difusa pela minha região, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente não precisa recorrer a essa dificuldade da logística. Então, só para a gente lembrar também que a agricultura familiar é o que baseia a nossa alimentação aqui no Brasil. Mas eu posso até ver aqui rapidinho na internet, que até estava com esse site aberto, que no IBGE também, uma fonte bem bacana para a gente ver esses números, né? De produção de grãos no Brasil e também de animais, né? Quantos animais foram abatidos por trimestre. No site do IBGE tem esses números atualizados frequentemente. E é bem assustador também. Deixa eu Que ver se eu medo. consigo aqui. Não, e é muito engraçado, porque só de você, de falando, né, de como a agricultura familiar poderia ser melhor, eu, assim, na minha cabeça, eu já fui imaginando várias indústrias que querem matar a agricultura familiar, entendeu? Tipo, várias pessoas, tipo assim, que? Não, negativo, eu preciso ganhar dinheiro. Aí, negativo. Não dá. Uma forma mais justa, mais acessível, que mais gente vai poder aproveitar, não vamos matar tantos animais, não teremos monocultura de soja, negativo. Mas enfim, aí sou eu, aí a minha cabeça pensando, assim, enquanto você vai falando. Não sei se eu consigo essa lista, né?
eu ver aqui. É porque eu não consigo achar não tô achando um ranking, assim, mas isso também não é difícil de encontrar, não. Mas a área, assim, a monocultura para exportação é basicamente de grãos, né, no Brasil. Entendi. Acho que eu não vou conseguir achar um dado rápido, não. Não tem problema. Porque o site do IBGE é confuso, mas ele tem os dados bons. No site do IBGE ainda temos a. É o Sidra. É só digitar Sidra, SIDRA. É uma base bacana de informações sobre agricultura e pecuária. Entendi. Bom, eu já fiz todas as perguntas que eu queria fazer. Estou absolutamente satisfeita com o grau de informação que eu tô. Eu sinto que eu já posso falar para todo mundo. A engenheira me falou. Já vou colocar na sua conta, tá, Giovana? Quando alguém falar alguma coisa comigo sobre ambientalismo. Enfim, e eu queria saber alguma coisa para dizer, mas alguma coisa para falar, algum comentário para fazer. Eu acho que não, acho que quando a gente se depara com esses números, né, eu acho que é a melhor forma da gente ganhar um pouco de incomodação, como a gente estava falando no início, né, e fazer alguma coisa, né. Eu lembro que no início, assim, da minha trajetória no veganismo, foi justamente no trabalho da escola, que quando eu vi essa questão, né, que a gente vivia falando mal de transporte, porque os carros poluem muito, e não sei o que lá, e aí meu prato, um bife, era, tipo, igualmente ruim, ou às vezes até pior. Então, ter esses números, né, e não ter medo, né, de ver esses números, de se deparar enfim, esse acervo, né, que é meio difuso, mas a gente tem. Mas esses dados do IBGE, eles são acessar, mas é uma fonte bacana da gente ver. Os inventários nacionais de emissão de gases de efeito estufa, né, que fazem parte, né, do compromisso do Brasil com o Acordo de Paris também, que a gente, né, tem mantido aí esses estudos para ter um controle das emissões. Então, eu sei que a gente veio diminuindo bastante a nossa emissão, especialmente na agricultura, pela questão do desmatamento, né? A gente passou anos reduzindo o nosso desmatamento, e isso foi muito importante para a gente ser bem visto no mundo como uma promessa aí de uma nova forma de produção com menos emissão. Mas aí pode ser que a gente esteja, ou não, voltando, dando uns passos para trás nesse caminho, que estava bem bacana, mas também acompanhar essa série histórica que eu falei do SEG, eu não sei como é que fala. A gente vê claramente como era muito grande a produção de gás de efeito estufa devido ao desmatamento, que é muito sério. O desmatamento é uma das piores ameaças que a gente tem para o nosso país e para o planeta, né? Para nossa Então, país. caminha junto, né? A gente ir contra o desmatamento precisa falar de veganismo. A gente precisa falar, se a gente fala de crise hídrica, a gente precisa falar mal da pecuária nesse sentido, né? De que ela é muito, muito danosa, né, para a nossa segurança hídrica. Não é só, enfim, as grandes barragens que causam danos ambientais e que vão reduzir a nossa disponibilidade hídrica, enfim, nossas grandes reservas de água, né? A gente precisa pensar num ponto de vista um pouco mais amplo, né? O que que a gente está, como a gente está usando o nosso solo? O que que a gente está botando em cima, né, do nosso território que está, enfim, tá trazendo para a gente mais problemas a longo prazo? E com certeza a pecuária é a maior vilã disso tudo e a gente precisa peitar e falar mal disso, porque muita gente quer silenciar a gente, né? É... Ó, aqui essa pessoa está perguntando, eu não sei responder, de onde a Gi indica comprarmos alimentos? Agricultura familiar e quais os outros? Seriam agroflorestas? Nem toda produção orgânica é agroflorestal, mas ela já é uma coisa maravilhosa e valorizar o pequeno produtor já é super suficiente. Então, se você puder comprar de feiras, né, feira de rua mesmo, e ter contato com aquele produtor, provavelmente ele produz perto da sua casa. Então, já é uma redução do seu impacto ambiental da sua alimentação também muito grande. Porque às vezes a gente comprar de grandes redes de supermercado, de varejistas, aquele alimento, para ele vir em grande quantidade, ele veio de muito longe. Então, se a gente compra localmente, né, seja do produtor orgânico ou não, seja do produtor convencional, mas ainda assim em menor escala, é muito mais provável que ele, além de, enfim, ser muito mais sustentável na questão dos agrotóxicos, a gente reduz a distância do nosso alimento para o nosso prato. Então, comprar local já é uma iniciativa fantástica. Mas se você puder, muitas cidades no Brasil, né, muitas regiões já têm esquemas de cestas orgânicas, né, de pequenos produtores, que geralmente são agroflorestais também, que entregam semanalmente, né, conjuntos do que dá na terra, né, literalmente do que está na safra, que a natureza está dando naquela época do ano, da estação, né. Então, você assina ou você paga semanalmente
e você recebe na sua casa. Tem diversas, assim, procura na sua cidade, no seu estado, se você tem dessas iniciativas para apoiar um pequeno produtor orgânico e tudo mais. Então, acho que são essas duas formas. Se possível, consumir dos orgânicos e agroflorestais, mas se não do pequeno produtor, porque ele provavelmente usa pouco agrotóxico, ele não é grande, enfim, financiado aí pelas produtoras de agrotóxico que destroem o planeta. Entendi. Meu amor, muito obrigada pela sua presença. De Obrigada nada, eu que agradeço, amei. por ter colocado várias coisas em perspectiva pra gente. É E muita coisa, né? coisa, gente, obrigada por ter assistido. Vocês são maravilhosos. E é isso. É hora de dar tchau. Um Valeu, beijo. gente. Amei a participação da galera. Vários comentários lindinhos que eu fui lendo aqui, rapidinho. Tchau.